Continuamos aqui falando de variáveis aleatórias, ainda no contexto mais geral das funções mensuráveis. Aqui a gente vai focar em propriedades limites, limites de funções mensuráveis, propriedades envolvendo limites de funções mensuráveis. Para isso a gente vai precisar falar um pouquinho sobre a reta estendida e a gente conclui falando sobre funções simples. Então alguns exercícios também vão ficar para vocês e, como sempre, aqui a recomendação de complementar os estudos do que está sendo feito aqui com a leitura dos livros indicados no plano de ensino, em especial esse livro aqui, o livro do Bairro James. Os capítulos 1 e 2 desse livro, no momento. Então, limite de funções mensuráveis. Então, vamos falar primeiro sobre a reta estendida, que a gente vai precisar falar sobre isso. A gente vai introduzir esses dois elementos aqui, esses dois símbolos, o menos infinito e o mais infinito. Mas a gente não vai discutir o significado deles, né? Pode ser formalizado, tudo que vai ser feito, tudo que vai ser falado aqui, pode ser feito formalizado de várias maneiras, por exemplo, através de limites de sequências numéricas, mas aqui a gente não vai se preocupar com isso não, a gente só vai admitir a existência desses dois elementos, satisfazendo as propriedades que são as propriedades que a gente já está acostumado com eles, tá? Que elas vão ser tomadas como axiomas. Então, por definição, esses elementos menos infinito e mais infinitos, eles são tais que satisfazem para todo x real essas propriedades aqui que eu vou listar. Propriedade 1, x é um número real, então qualquer número real é estritamente maior que o menos infinito e também estritamente menor que o mais infinito. Estritamente maior que o menos infinito e estritamente menor que o mais infinito. Então, essa relação aqui, que naturalmente a gente já está acostumado com ela, mas aqui ela vai ser tomada como um axioma para introduzir esses elementos aqui. Segundo, são essas propriedades, as outras propriedades são propriedades algébricas, de manipulação algébrica. Se eu somo o mais infinito com qualquer número real, vale a comutatividade e é igual ao menos infinito. Então, menos infinito mais x é igual a x mais menos infinito, que é o próprio menos infinito, qualquer que seja o número real. E, analogamente, com mais infinito mais x é igual a x mais infinito, que é o próprio mais infinito para todo número real. Então, essas propriedades aqui relacionadas à soma, à adição, né, a gente precisa delas e muitas vezes quando vai fazer operações com menos infinito ou com mais infinito em um número real qualquer. Analogamente, a gente vai ter essas relações aqui para multiplicação. Então, menos infinito vezes x é igual a x vezes menos infinito, e aí o resultado vai depender do sinal de x. Então, se x for positivo, é o próprio menos infinito. Se o x for negativo, é o próprio mais infinito. Se o x for zero, é zero. Então, essa relação aqui em especial, ela pode ser um pouco contraditória, mas aqui ela vai ser tomada como um axioma, porque para efeitos do que a gente precisa, essa relação aqui pode ser estabelecida, mas isso aqui poderia ser uma indeterminação. Se for mais infinito, analogamente, mais infinito vezes x, x vezes mais infinito. Quando x é positivo, é o próprio mais infinito. Quando x é negativo, é o menos infinito. E quando x é zero, também é tomado como sendo zero por convenção, tá? Que é conveniente aqui no contexto, mas em outros contextos isso pode ser uma indeterminação. Então veja que são relações que a gente já está acostumado, exceto essas aqui envolvendo o zero. Com divisão, analogamente, então x dividido pelo mais infinito é igual a x dividido pelo menos infinito, que é zero. Então qualquer número real dividido por mais infinito ou por menos infinito vai dar zero. Aqui, eu somar o menos infinito com ele mesmo, dá ele mesmo. Eu somar o mais infinito com ele mesmo, dá ele mesmo.
menos infinito vezes menos infinito vai dar mais infinito vezes mais infinito dá mais infinito. Mas, por outro lado, se forem trocados aqui, mais infinito vezes menos infinito é igual a menos infinito vezes mais infinito, que é o menos infinito, tá? Então, essas 7 relações aqui podem ser, exceto essa envolvendo o zero aqui, elas podem ser formalizadas, né? Podem ser estabelecidas envolvendo um limite de sequências ou alguma outra noção, mas para a gente elas vão ser tomadas como axiomas. Simplesmente eu vou admitir que eu tô acrescentando ao conjunto dos números reais 2 elementos, um chamado menos infinito e outro mais infinito, que satisfaz essa lista de propriedades aqui, que é o que interessa para a gente. Agora, tirando essas propriedades, então fora as operações anteriores, então operações tais como essas aqui, ó, elas não são bem definidas. Então, o que não pode acontecer aqui para a gente? Para a gente é mais infinito somado com menos infinito é uma operação que não está definida. Vocês sabem que é uma indeterminação, mas aqui para a gente não está bem definido. Do mesmo jeito, menos infinito mais infinito, ou então mais infinito dividido por mais infinito, ou mais infinito dividido por menos infinito. Tudo são relações que para a gente aqui não vai estar bem definida, tá ok? Então, essas operações aqui, toda vez que aparecer algo, tem que estar um pouco atento a isso. Então, não são bem definidas para a gente. E aí, com isso, a gente define o que vem a ser a reta estendida. Então, a reta estendida, por definição, é denotada assim, o símbolo do conjunto dos números reais com essa barra em cima, tá? É o conjunto dos reais acrescido desses 2 elementos, o menos infinito e o mais infinito, tá? Então, os reais, união com mais infinito ou menos infinito, ou então se pode usar essa relação, e aí pode usar também essa outra notação. Então, os reais com a barra, ou então aqui o intervalo fechado, menos infinito mais infinito, para indicar a reta estendida. Mas é simplesmente o conjunto dos números reais acrescido dos 2 elementos, satisfazendo as propriedades todas que foram listadas. A gente também define o seguinte caso: a reta estendida dos reais não negativos, né, que é o intervalo fechado aqui no zero e fechado mais infinito, e a reta estendida dos reais não positivos, que é o intervalo fechado menos infinito fechado no zero. Então, a sigma-álgebra de Borel, do mesmo jeito que a gente trabalhou com a sigma-álgebra de Borel na reta, a gente pode trabalhar com a sigma-álgebra de Borel na reta estendida. Aí, obviamente, eu não vou repetir tudo isso aqui. É literalmente tudo que foi feito usando a reta usual, vocês podem fazer com a reta estendida, salvo estar atento a operações que possam aparecer coisas assim, por exemplo. Então, a sigma-álgebra de Borel, na reta estendida, é denotada do jeito usual, né? Esse bicaligráfico sempre para representar a sigma-álgebra de Borel. Sigma-álgebra de Borel do conjunto que tiver aqui, no caso a reta estendida. Então, aqui é a sigma-álgebra de Borel da reta estendida. E, essencialmente, acontece que um elemento está na sigma-álgebra de Borel, da reta estendida, somente se ele é um boreliano, é um elemento da sigma-álgebra de Borel usual, ou então ele é assim, um menos infinito união com um elemento A, com um conjunto A, ou conjunto A união com mais infinito, ou um conjunto A união com os 2 elementos, menos infinito e mais infinito, onde A é um boreliano. Então, resumindo, um boreliano da reta estendida ou é um boreliano usual, ou é um boreliano usual com um desses 2 símbolos, ou os 2 ao mesmo tempo. Aqui precisa 2. Então, os conceitos e resultados envolvendo os borelianos da reta estendida seguem analogamente da reta, dos borelianos da reta. Então, literalmente, é como se voltasse tudo e no lugar de onde aparecem os borelianos da reta, vocês colocassem aqui a barra, ficar os borelianos da reta estendida. Bom, então o primeiro resultado aqui,
seja Fn de ômega em R, então fica subentendido que a gente está sempre atuando aí, quando não for mencionado nada, com um espaço mensurável, um conjunto ômega, uma sigma álgebra qualquer. Então vai ficar subentendido isso daí. Tem sempre um espaço mensurável aí envolvido. Então seja Fn de ômega na reta estendida, uma sequência de funções mensuráveis com respeito à sigma álgebra que você estiver tomando aí. Então essas funções aqui, supremo sobre o n dos Fn de ômega, isso aqui é o supremo de todos os valores. Fn de ômega para todo n maior ou igual a 1. Então é o supremo sendo tomado no n. Isso sendo feito para todo ômega. Então quando eu faço isso para todo ômega, eu vou ter definido uma função, essa função supremo das Fn's. Então essa função supremo das Fn's e também analogamente ínfimo das Fn's. Então o ínfimo dos valores Fn para todo n, com n tomando valores em ômega. Então esses assumem valores na reta estendida, por quê? Porque as funções estão na reta estendida, mesmo que elas não estivessem na reta estendida, estivessem na reta apenas, mas poderia ser, por exemplo, que esse supremo seja um valor mais infinito. Mesmo que todos esses valores sejam números reais, esse supremo aqui, no final das contas, poderia ser o valor mais infinito. Então, por isso que a gente precisa considerar essa possibilidade aqui, tá? E falar da reta estendida. Analogamente, mesmo que isso aqui sejam todos números reais, esse ínfimo aqui poderia ser menos infinito, poderia ser o elemento menos infinito. Então, por isso também que a gente precisa acrescentar esse elemento, tá? Então, mas aí a gente tem definido duas funções, a função ínfimo das Fn's e a função sup das Fn's. Então, se essas funções f são mensuráveis, então essas duas funções também são mensuráveis, com respeito à mesma sigma álgebra. Para a prova, é só uma observação simples, é só escrever esse evento aqui. Então, lembrando que se eu for provar que uma determinada função é mensurável com respeito a uma sigma álgebra, eu posso pegar uma classe apropriada de geradores dos Borelianos, que no caso aqui eu estou tomando esses intervalos aqui, e a coleção de todos eles formam uma classe de geradores da sigma álgebra de Borel, tá? E mostrar que para cada um desses elementos, essa imagem inversa é um elemento da sigma álgebra. Mas aí é simplesmente vocês observarem que vale essa igualdade. Então, o supremo em todos os valores de n, ser menor que ou igual a x, vai dar a interseção, com todos os n variando de 1 ao infinito, das Fn ser menor que ou igual a x. Então, essa igualdade aqui fica como exercício, tá? Então, fica como exercício vocês verificarem essa relação aqui. Que o supremo que esse conjunto aqui vai dar essa interseção de todos esses conjuntos. E aí, como por hipótese, cada Fn é mensurável, então isso aqui é um elemento da sigma álgebra de Borel. Então, é um elemento dessa sigma álgebra. E como é uma interseção enumerável, então essa interseção toda é um elemento da sigma álgebra de Borel. Um elemento dessa sigma álgebra F. Então o detalhe aqui é só verificar essa igualdade. Então, tomem como exercício aí a verificação dessa igualdade, tá? Que sup em n e Fn ser menor que ou igual a x é igual a essa interseção. Analogamente, com a função ínfima, agora eu vou tomar esse intervalo estrito aqui. Então, esses intervalos aqui também formam, aqui no caso agora é aberto no x, também formam uma classe de geradores da sigma álgebra de Borel. Então, basta eu mostrar que isso daqui é um elemento dessa sigma álgebra F. E aí, no caso, é só observar que esse conjunto é igual a isso aqui. E aí, do mesmo jeito que o anterior, vocês devem encarar isso aqui como exercício, tá? Então, como por hipótese, cada Fn é mensurável, então esse conjunto aqui é um elemento da sigma álgebra, tem uma união enumerável, então essa união toda é um elemento da sigma álgebra. Então, esse aqui é um elemento da sigma álgebra F, e esse aqui também é um elemento da sigma álgebra F. E daí segue o resultado, tá? Então, aqui está bem resumido, obviamente, porque está só o que importa, o que é mais importante. Mas, nos estudos de vocês, os detalhes que não ficarem claros devem ser esclarecidos, devem ser
expandidos aí as contas, tá? Vai ser expandidas as contas. Então, essa igualdade aqui, por exemplo, é uma coisa que pode não ser tão natural, então precisa verificar. Do mesmo jeito essa aqui, também precisa ser verificada. Bom, agora só dois conceitos antes dos próximos resultados. Então, uma sequência de funções de ômega na reta estendida, ela é dita monótona não decrescente ou monótona não crescente, se valem respectivamente essas relações aqui, para todo ômega. A relação de não decrescente, né? Então, Fn maior ou igual, Fn de ômega é menor que ou igual, faltou aqui, Fn mais 1, Fn mais 1, aqui também. Se é Fn menor que ou igual a Fn mais 1 para todo n maior ou igual a 1, isso aqui é a função não decrescente e aqui é a função não crescente. Fn de ômega maior ou igual que Fn mais 1 para todo n. Tá? Então, ó, se essas funções elas são monótonas, não decrescente, então o que acontece? Essa sequência de valores tá crescendo, ou não decrescendo, ou fica igual ou cresce mesmo. Então você tem F1 menor que ou igual a F2, menor que ou igual a F2, menor que ou igual a F3 e assim por diante, tá? Aí o que acontece? Ou elas têm uma cota superior aqui, e aí nesse caso elas vão convergir para um número finito, ou então, se não tiver cota superior, elas vão convergir para o valor mais infinito, tá? Então, ó, nesse caso, se a função é monótona não decrescente, existe esse limite aqui na reta estendida. O limite dos valores, o limite quando n tende a infinito, é Fn de ômega, que é o supremo de todos eles. Então, porque essas funções aqui, se elas forem limitadas, elas vão convergir para o supremo. É a menor das cotas superiores. Se elas forem limitadas, elas vão convergir para o mais infinito, que vai ser o valor do supremo nesse caso. Tá? Então, quando ela é monótona não decrescente, o limite existe e é o supremo dos valores. E, analogamente, se ela é monótona não crescente, então o limite também existe, só que agora é o ínfimo. Tá? Então, tanto aqui quanto aqui podem ser números reais, né, quando a sequência tem algum tipo de cota superior ou inferior, ou pode ser o valor mais infinito ou o valor menos infinito. Tá? Então, esse limite existe, mas sempre olhando que é na reta estendida. Bom, então o corolário direto, né, das definições e do resultado anterior, se essa sequência aqui ela é monótona qualquer um dos dois tipos, monótona não decrescente ou monótona não crescente, e cada uma dessas funções ela é f mensurável, então a função limite, essa função aqui ela é f mensurável. Então, no caso das funções monótonas não decrescentes, a função limite é isso. No caso das funções monótonas não crescentes, a função limite é isso. Mas, independente do caso, sempre vai ser uma função mensurável. Isso é direto das definições e dessa relação e desse teorema aqui, que diz que essas duas funções, sup e inf, são funções mensuráveis, quando as funções f e n são mensuráveis. Então, a prova é direto. Aí vocês podem detalhar o texto aí, de acordo com o entendimento de cada um. Para o próximo resultado, então a gente precisa falar de mais dois elementos. Então, seja Fn de ômega na reta estendida, uma sequência qualquer agora. Então, pode ser monótona ou não. Uma sequência qualquer. Então, para cada n maior ou igual a 1, vamos definir aqui para cada ômega do espaço amostral um valor que eu vou chamar G índice n, então estou fixando n aqui, em princípio, para cada n definindo esse valor, Gn de ômega. Gn de ômega é o supremo dos valores, Fk de ômega, com k maior ou igual a n. Então, quem é G1? Supremo com k maior ou igual a 1. Quem é G2? Supremo com k maior ou igual a 2, e assim por diante. E, analogamente, Hn vai ser o ínfimo. Então, Hn de ômega é o ínfimo com k maior ou igual a n. Então, H1 é um ínfimo k maior ou igual a 1. H2, um ínfimo k igual a 2, e assim por diante. Então, a gente tem que Gn, essa função Gn é uma sequência não decrescente, tá?
Vocês podem ver isso daqui como exercício também. Então, isso aqui é um exercício que precisa verificar, que isso aqui não é tão, à primeira vista, pode não ser tão imediato. Mas a Gn é uma sequência de funções não decrescente, tá? À medida que o n vai crescendo, o supremo vai aumentando. Com relação à função Hn é o contrário. Então, Hn é uma sequência não crescente, tá? Também vejam como exercício. Então, ó, essas duas funções aqui, elas têm essas propriedades. Essa é monótona não decrescente, essa é monótona não crescente. Então, eu posso falar dos limites aqui. Então, assim, vamos definir, ó, lim_sup da Fn, isso aqui é a notação, lim_sup em n da Fn. Por definição, é o limite das Gns. Esse limite aqui existe. Esse limite aqui existe. É isso aqui, ó, que foi mencionado. Quando a função é monótona não decrescente, esse limite é o supremo, o limite das Fn. Então, esse limite existe. Então, esse limite aqui é o lim_sup, né? Por definição, é o limite que a gente está chamando de lim_sup das Fn. E na outra é o lim_inf dos Fn. Tá? Então, então, a gente definiu aqui a função chamada lim_sup e aqui a função chamada lim_inf. Só um detalhe aqui. É que está trocado aqui. Então, Hn é não crescente e a Gn é não crescente e Hn é não decrescente, tá? É o contrário. A Gn é não crescente, a Gn é não crescente, Hn é não decrescente. Eu escrevi trocado aqui, mas vocês... deixa eu colocar aqui uma observação para corrigir isso daqui. Bom, o que importa aqui é o seguinte: se eu tenho uma sequência qualquer de Fn, uma sequência qualquer de funções Fn, então, e cada uma delas é F mensurável, então as funções, essas duas que foram definidas aqui, também são mensuráveis. Então, lim_sup de Fn e lim_inf de Fn é mensurável, tá? Então, essas duas funções que foram definidas são mensuráveis quando as funções são mensuráveis. Então, isso é direto também, segue tudo da definição e do que foi feito anteriormente. Não precisa escrever aqui, mas vocês podem, nos estudos, escrever de acordo com o entendimento de cada um. Bom, mais um resultado aqui, para outras coisas que a gente vai precisar. Se eu tenho f e g, duas funções de ômega na reta estendida, funções f mensuráveis, então esse conjunto aqui, ó, usando essa notação, que vai ser a nossa notação padrão, é o conjunto onde f é igual a g. Então, o que é isso? Por definição, conjunto dos pontos do espaço amostral, onde f de ômega é igual a g de ômega. Então, esse conjunto é um elemento da sigma álgebra que você está considerando, quando a gente tem funções na reta estendida. Para a prova disso, basta observar o seguinte, ó, é que esse conjunto ele é a união desses três aqui, onde cada um desses três são elementos da sigma álgebra. Quem é o A, quem é o B e quem é o C. A, por definição, é o conjunto dos pontos ômegas, onde f de ômega menos g de ômega é zero. Isso, por sua vez, é a imagem inversa do conjunto unitário zero, tá? Então, usando a notação de imagem inversa, então f menos g é a imagem inversa do conjunto unitário zero. Conjunto unitário zero é um boreliano da reta. Qualquer conjunto unitário é um boreliano. Como as duas funções são mensuráveis, então essa imagem inversa é um elemento da sigma álgebra, tá? Então esse é o conjunto A, então ele é um elemento da sigma álgebra F. Conjunto B, conjunto dos ômegas, onde a F é igual ao menos infinito, interseção, quer dizer,
tanto a f quanto a g valem o valor menos infinito. Então, o conjunto dos pontos onde f de ômega é menos infinito e g de ômega é menos infinito, tá? Então, como eu estou na reta estendida, isso daqui é um elemento da sigma-álgebra. Isso aqui é simplesmente a imagem inversa do conjunto unitário menos infinito. É um elemento da sigma-álgebra, porque eu estou trabalhando com a reta estendida. E, analogamente, esse aqui, só trocando f por g, tá? Então, esse é um elemento da sigma-álgebra f, esse aqui também é um elemento da sigma-álgebra f, tá? Usando essa notação, conjunto dos pontos onde f é igual a ômega, simplesmente o conjunto f igual a menos infinito. Interseção, conjunto g igual a menos infinito. Os dois estão na sigma-álgebra f, porque as funções são mensuradas, então essa interseção também está. Então, esse b está na sigma-álgebra. Vocês poderiam perguntar, por que eu não posso fazer isso daqui do jeito que foi feito aqui? Porque, vejam bem, aqui eu estou dizendo que f é igual a menos ômega e g é igual a menos ômega também. Se eu fosse fazer essa conta aqui, eu teria que fazer essa operação, que é uma das operações proibidas. Isso daqui não está definido. Menos infinito. Não, aqui o sinal está trocado aqui. Menos infinito, menos infinito, tá? Então, essa operação aqui não está definida, com os elementos menos infinito mais infinito. Ela não está bem definida, tá? Então, por isso que a gente tem que separar esse caso desse, porque eu teria esse problema aí. E o conjunto C é a mesma coisa do B, só trocando menos infinito por mais infinito. Então, esse é o conjunto C. Só trocando o menos infinito por mais infinito. Então, os três são elementos da sigma-álgebra, porque eu estou aqui considerando funções mensuráveis na reta estendida. Então, essa união é um elemento da sigma-álgebra. E assim a gente conclui. Então, para o próximo resultado, vamos só definir aqui uma coisinha, não é bem definir, é mais lembrar. Se fn de ômega na reta estendida é uma sequência qualquer, então essa sequência numérica aqui, fn de ômega, né, quando a gente coloca um ômega, são números, ou um dos símbolos, o menos infinito mais infinito. Então, essa sequência converge se somente se o lim sup das fn no ômega é igual ao lim inf das fn de ômega. Então, veja, quando converge para um número real, então é a igualdade dos dois valores aqui, lim sup e lim inf. Tá? A sequência é limitada, é limitada, né, inferiormente, superiormente, e tem essa igualdade aqui, o lim sup igual ao lim inf. E esse valor é o limite da função, quando ela converge para um número. Quando ela converge para o mais infinito ou para o menos infinito, é porque também tanto o lim sup quanto o lim inf é um desses valores, mais infinito ou menos infinito, tá? Que a gente está na reta estendida. Então, nesse caso, o lim sup de fn de ômega é esse valor. O limite do fn de ômega é esse valor comum aqui. Pode ser um número real ou pode ser um dos dois valores, mais infinito ou menos infinito. Então, o corolário se eu tenho fn de ômega, uma sequência de funções na reta estendida, e cada uma das funções é f mensurável, então o conjunto aqui, usando essa notação, conjunto dos valores onde a sequência converge, o que é isso por definição? Por definição, é o conjunto dos pontos do espaço amostral onde a sequência numérica converge. Convergindo nesse sentido, que converge pode ser um número real, então o sentido que já estão acostumados da reta, ou converge para um dos valores mais infinito ou menos infinito da reta estendida. Então, essa notação simplificada representa isso. Então, conjunto onde a fn converge quer dizer o quê? O conjunto dos pontos do espaço amostral onde essas sequências numéricas convergem nesse sentido mais amplo aí, considerando a reta estendida. Então, esse conjunto aqui, ele também é mensurável. Então, a prova é uma observação também, que é a seguinte, ó. Esse conjunto, que é o que interessa para a gente, o conjunto dos pontos onde a sequência numérica converge, o que vai acontecer? Só vai convergir quando o lim sup for igual ao lim inf.
Então, esse conjunto é simplesmente o conjunto dos pontos ômega, onde o lim sup de Fn de ômega é igual ao lim inf de Fn de ômega. E isso é um elemento da sigma álgebra F, porque a gente já viu, quando as funções são mensuráveis, tanto o lim sub quanto o lim inf são mensuráveis. Então, estou com duas funções mensuráveis, então o conjunto onde as duas coincidem é um elemento da sigma álgebra, é o que foi provado aqui. Tá? Então, essa simples observação e, obviamente, os resultados e os comentários que vieram antes concluem, tá? Então, essa observação aqui eu escrevo e, caso necessário, nos estudos de vocês acrescentem aí mais detalhes de acordo com o entendimento, mas é basicamente o que eu falei. Tá? Esses resultados são importantes, eles vão aparecer, às vezes a gente nem se dá conta que eles estão aparecendo, mas às vezes precisa levar em consideração. Bom, aqui o próximo resultado, aqui para o próximo vídeo, na verdade, a gente vai precisar desse conceito aqui de função simples. Então, dizemos que uma função, aqui é na reta mesmo, né, na reta estendida, dizemos que uma função de ômega em R ela é simples se existem A1, etc., a N, né, números reais, são constantes. Agora, o detalhe, esses números não necessariamente são distintos, podem ser valores iguais. E podem ser valores nulos também, tá? Então, aqui não estou dizendo que eles são distintos, não, que eles são diferentes uns dos outros, né? E que são todos diferentes. Pode ser qualquer números reais e podem ser valores repetidos também. Então, eles não necessariamente são distintos. Então, se existem esses números e uma partição de ômega, o que é isso? Uma partição do conjunto ômega é uma coleção de subconjuntos de ômega, então A1 contido em ômega, etc. A N contida em ômega, uma partição finita que a gente fala. Deixa eu colocar aqui partição finita. É uma partição finita. Esses conjuntos têm que ser disjuntos 2 a 2, tá? Então, esses conjuntos aqui têm que ser disjuntos 2 a 2, satisfazendo o que vale isso daqui. O ômega é a união deles. Então, você quebra o espaço em pedacinhos que são disjuntos, a união disjunta dos AKs. Então, essa função é simples se existem esses valores e uma partição satisfazendo isso daqui, ó. F de ômega é o somatório com cabo variando de 1 a K dos valores A's, né, dos valores AKs, indicadora dos conjuntos AKs, tá? Então, isso aqui, lembrando, é a notação da função indicadora, onde I índice de AK é 1 se o ponto está no AK e é 0 se está no AK. Então, isso aqui é a função indicadora de AK. Ela já apareceu aqui, então, só lembrando, é a função de indicadora. Então, resumindo, uma função simples, ela é uma combinação linear, digamos assim, né? Combinação linear de funções indicadoras. Mas para a gente, aqui no caso, no conceito, precisa ser uma partição. Na verdade, não preciso disso, mas para efeitos práticos, a gente pode sempre tomar uma partição, a gente já coloca a partição, tá? Esses conjuntos sejam disjuntos. Bom, aí, esse conceito aqui, eu vou usar muito ele em vídeos posteriores e já no próximo vídeo eu vou usar isso. O resultado principal envolve esse conceito de função simples. E aí eu vou deixar alguns exercícios aqui, que são exercícios simples e que a gente vai usar aqui. No próximo vídeo eu vou usar essas observações que vão estar como esses exercícios e vou usar em outras ocasiões também. Então, seja f uma função simples, então aqui eu peço para vocês provarem que essa função ela é f mensurável se e somente se cada um desses conjuntos da partição é um elemento da sigma álgebra. Então, para ela ser f mensurável, cada um desses conjuntos aqui tem que ser um elemento da sigma álgebra que você está considerando, tá? Se e somente se. O segundo exercício, sejam fg duas funções de ômega em R, então funções simples, e alfa uma constante real. Então prove, primeiro, alfa vezes f, essa função aqui, né, é a multiplicação escalar do número alfa, né, do escalar pela função.
Então, a multiplicação escalar, isso aqui é uma função simples. Então, peguei uma função simples e só multipliquei por um número. O resultado é uma função simples, é natural. A soma também, então f mais g é uma função simples. Aqui está para duas funções, mas naturalmente vocês vão generalizar isso para um número finito de funções simples, né, por indução. O passo mais interessante é o passo exatamente n igual a 2, mas feito para n igual a 2, para um número finito qualquer, uma demonstração por indução trivial. Propriedade 3, a diferença também é uma função simples, então vocês podem fazer direto ou então usando esses dois. E a propriedade 4, o produto de duas funções simples, também é uma função simples. E naturalmente aqui também vocês podem entender e podem generalizar isso para um número qualquer de funções, o produto de um número finito de funções simples vai ser sempre uma função simples, estendendo aqui por indução finita. O passo mais diferente é exatamente o caso n igual a 2. Então, façam esses exercícios, que esses detalhes a gente vai precisar já no vídeo seguinte, e em outros vídeos também a gente vai precisar disso. Então é importante fazer esse exercício. A maioria desses exercícios que eu deixo aqui, algumas coisas assim para completarem detalhes, é importante que tentem se fazer, porque primeiro para tentar desenvolver, o entendimento dos conceitos, e alguns desses resultados também vão ser usados em outras ocasiões. Bom, aí com isso a gente encerra aqui o vídeo. Então, ainda falando sobre variáveis aleatórias, vamos falar um pouquinho ainda mais no próximo. Aliás, vamos falar muito ainda sobre variáveis aleatórias, várias coisas. Mas aqui com foco ainda mais geral, abordando como funções mensuráveis, mas lembrando que são sinônimos. Aqui a gente focou nos limites envolvendo funções mensuráveis, algumas propriedades e limites envolvendo funções mensuráveis. Precisamos introduzir essa ideia de reta estendida e esse conceito de funções simples, que vai ser relevante para muitas coisas, e vários detalhes que ficam como exercícios para vocês trabalharem. E reforço mais uma vez, complementar todo esse estudo desses vídeos e dessas notas com o estudo dos livros, em especial aqui o foco no primeiro livro, o livro do Barry James. Então, com isso eu encerro aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.